porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tema novo, inteirinho dedicado ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se ajeita na cadeira e vambora, que hoje é dia de parola. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros, esta roda de parola 2D que há 112 semanas derrama alegria, diversão, descontração e também conteúdo bíblico de qualidade, porque afinal de contas, vamos parolar, que parolar é o que interessa, diretamente dos nossos estúdios. Nem vou falar mais home office, né? Porque é só home, porque office é só o Wilsinho mesmo, né? Mas dos nossos homes, home theater, home center, home, sei lá mais o que a gente quiser falar. Homer Simpson. Homer Simpson. Aqui de Presidente Prudente, São José dos Pinhais, no Paraná e São Paulo, capital. Este trio de amigos com diferenças não de fuso horário, mas pelo menos de 10 graus de temperatura. E aí, meninos, prontos para aquecer mais uma vez o coração do pessoal? E a diferença de idade que é gritante, né? Todo mundo já percebeu que eu sou o caçulinha do grupo. Isso é gritante aqui. Conosco aqui, então, no nosso lado esquerdo, nosso mestre Yoda, né, com o seu ponto eletrônico, com o William Bonner, né, diretamente dos estúdios. Mas vamos lá, menino, vamos para lá, senão a gente perde aqui o trem, o bonde andando no nosso tempo. E nesse mês, então, a gente vai falar sobre Jesus, um mês inteiro dedicado só para ele. E aí tem vários assuntos para a gente abordar. Se a gente fosse aqui falar tudo, né, como diria o apóstolo João, não caberia em livro nenhum, de lugar nenhum, né? Então vamos fazer quem sabe um resumo, um suprassumo dos highlights, né, os pontos principais no que tange a pessoa do Cordeiro. E aí vamos fazer a seguinte coisa. Vamos fazer uma imersão teológica, mas não chata, né? Trazendo lá desde o princípio as epifanias, ou que raio que é isso, né? Aparições de Jesus desde o Antigo Testamento. Afinal de contas, diz o Wilsinho, que ele leu num livro do autor aí, que ele cita sempre, que eu não vou falar o nome, né? Que Jesus estava lá desde a criação do mundo, né? Tanto é que Deus fala, né? Façamos o homem imagem e semelhança. Então, Deus não estava sozinho, Jesus já estava lá. Então, vamos falar um pouquinho, Paulinho, vamos derramar do seu conhecimento teológico, grego, helênico, né? E por que não hebraico, né? Inunde-nos com seu conhecimento. Tudo isso sou eu, é? Não. Propaganda enganosa. Fake news nesse tempo tá dando rolo. Eu acho assim, para a gente começar, né, encontrando Jesus e essas cristofanias, né, no Antigo Testamento, é importante a gente partir, eu acho que, quem sabe, um dos textos mais pontuais que apontam para essa realidade, ele não está lá no Antigo Testamento, né? Eu, particularmente, gosto muito da passagem que Pedro registra na sua primeira carta, ali no capítulo 1, a partir do verso 17, né? Quando ele diz assim, ora, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual tradicionalmente recebestes dos vossos pais,
mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. Né? Isso daqui eu li até o verso de número 19, na verdade a ideia ainda vai um pouco mais para frente, começa um pouco mais atrás e vai um pouco mais à frente, nesse primeiro capítulo de 1 Pedro. Mas eu gosto muito desse texto pela diretividade dele, né, o quanto ele é assertivo, e por quem o escreve. Né? Nós estamos falando de Pedro, um cara que teve, né, ali em Atos 10, por exemplo, a gente tem esse exemplo, uma baita de uma resistência para vencer os seus pensamentos encharcados de judaísmo e avançar para o entendimento de que o cristianismo agora ele vinha confirmar aquilo que Pedro queria, né, fazer uma separação, como se a religião que ele havia vivido até aquele momento pudesse ser anulada, pudesse ser deixada para trás, né, e nada tivesse a ver com aquilo que ele passava a viver a partir do momento que ele tornava-se um discípulo de Cristo. Né? Eu acho que algum paradigma é quebrado ali em Atos capítulo 10, e quem sabe esse elo da corrente do judaísmo com o cristianismo, ele se fecha uma vez que Pedro compreende isso, e evidência disso é que alguns anos depois, né, mais de 25 anos depois, Pedro escreve isso que nós acabamos de ler, né, quando ele estava no corredor da morte ali, preso em Roma, que é o episódio de quando de onde saem essas epístolas dele. E ali ele diz que antes da fundação do mundo, né, o Senhor já havia projetado o sangue de Jesus, né, como a moeda que seria o instrumento de compra para estar disponível, né, para todo aquele que viesse a crer no Senhor. Então, nada mais natural que, se desde antes da fundação do mundo já havia um propósito de Deus em referência a Cristo, nada mais natural do que esse propósito vir sendo revelado no decorrer da revelação e da história do povo de Deus como um todo. Então, nada de anormal nós vermos Jesus sendo apontado como a coluna de fogo do deserto, nós vemos Jesus sendo apontado como a nuvem no deserto, como a sarça que ardia e falava com Moisés, né? Jesus sendo colocado como o cordeiro que substitui Isaac lá no monte do sacrifício, quando Abraão vai sacrificar. Nada mais natural do que a gente perceber Jesus como o quarto homem na fornalha de fogo ardente, na qual foi lançado Sadraque, Mesaque e Abednego. Nada mais natural do que a gente vir percebendo Jesus nesta revelação gradativa e aparecendo tantas e tantas vezes, de tantas e tantas formas, narrado pelos profetas de uma maneira tremenda. A gente teve uma série de parolas sobre o perfil de Jesus ali em Isaías capítulo 9, né? Acho que dezembro de 2020 a gente falou acerca disso. Quer dizer, nada mais natural do que Jesus vir sendo revelado gradativamente durante a revelação gradativa que a gente encontra no Antigo Testamento. Então, sem sombra de dúvida, vai ter muito pano para manga esse bate-papo de hoje. Você vê como são as coisas, né? Antes da gente começar aqui, eu fui ultrajado, eu fui vilipendiado, eu fui blasfemado, eu fui humilhado. Porque... E olha que a gente nem falou do seu óculos. Você quer um abraço, Will? Exatamente, né? Mas tendo em vista que quando eu citei alguns autores, que eu não tenho culpa que vocês não são letrados, não são pessoas cultas, né? É fácil ficar citando algumas palavras aí, dizendo para os nossos ouvintes, os nossos
fãs a respeito disso, mas eu queria citar um texto que está lá em Provérbios, capítulo 8, que vai dizer algo que corrobora, já que Paulinho gosta de falar de forma difícil, e hoje o Arthur, eu acho que ele deve ter acordado lendo o Aurélio, está escrito assim, verso 27. Eu estava lá quando ele preparou os céus, quando traçou o horizonte sobre a face do abismo, quando firmou as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando pôs ao mar o seu termo para que as águas não desobedecessem a sua ordem. Quando compôs fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Olha que interessante, né? Quando nós vemos a respeito de Jesus na Antiga Aliança, nós vemos que Jesus, como citou o Paulinho, ele de fato ele estava antes da fundação do mundo, nós já vemos. E aqui a palavra está dizendo que ele estava na formação do mundo. E se nós progredirmos um pouco mais lá em Gênesis, nós vamos ver a palavra dizendo que ele estava também na formação do homem. Então, a gente começa a entender que, de fato, aquilo que em Hebreus vai dizer que ele era, é e será eternamente. Eu gosto muito de uma expressão que, não lembro agora quem foi que falou, quando fala que Deus é de eternidade a eternidade. Ele vai citar como se fossem dois ciclos. É interessante isso, porque como que pode-se dizer sobre eternidade e eternidade? Eu não vou me lembrar o nome desse autor, mas ele cita como se houvesse uma eternidade que começou em algum lugar, mas a eternidade ela não começa. Então aí começa uma questão meio filosófica, mas ela estanca num período e começa uma nova eternidade. E aqui a gente começa a ver que Jesus, de fato, ele já se apresentou como um arquiteto. Ou seja, ele era aquele que estava formando, forjando, estruturando as coisas. Eu fico imaginando Jesus ele sentado na sua prancheta, né, e ele desenhando junto com o Pai o universo. Porque aqui ele está falando algo muito interessante, porque ele continua dizendo, isso me chama muito a atenção, no verso 29, quando pôs ao mar o seu termo. Lá em Isaías vai dizer que ele conta com a concha, com as mãos, né, tudo aquilo que está dizendo no universo. E ali continua, para que as águas não desobedecessem a sua ordem. Veja, Salmo 147, verso 15, vai dizer assim, ele dá ordem à terra e a palavra corre velozmente. Jesus é a palavra que foi enviada, Salmo 107, 20. Ele é o verbo encarnado. Veja, o Espírito Santo pairava sobre a água e o verbo foi dito, o ruá foi lançado, foi liberado e tudo que não existia passou a existir. Então a gente vê como desde antes do Éden, desde a eternidade, Jesus ele já estava presente. Ele já interagia com a sua própria criação. Ele mesmo teve o desejo, o anelo de não somente estar na tríade, mas ele querer alguém como eu, como você, que está nos assistindo. E eu gosto muito de Efésios, capítulo 1, se eu não me engano, verso 4, que vai dizer que eu e você passamos primeiro pelo útero de Deus para que nós estivéssemos aqui. Então, antes da formação de tudo, nós já estávamos na mente, no coração de Deus. Então, veja como nós somos pessoas privilegiadas de sermos chamados filhos de Deus. Não é à toa que Jesus, o Espírito Santo e o Pai se reúnem e dizem, façamos o homem, a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Isso é lindo, cara, é romântico até. A gente tem. Vocês estavam falando agora,
me veio na ideia, eu acho que a gente pode até deixar isso para o segundo bloco, para a gente ter mais tempo. Quando a gente fala da presença de Cristo no Antigo Testamento, a gente tem que balizar algo que talvez não seja muito claro para muitas das pessoas, e isso acaba virando, inclusive, confusão em muita gente, que é a questão da Trindade, que é a questão do Deus 3 em 1, né? E eu quero puxar aqui a frase de Wesley, né? Que ele fala uma história da vela, não é isso, Paulinho? Ele fala assim, me explique 3 luzes da vela. Como é que era essa frase mesmo? Você recorda? Alguém pergunta para ele, né? Alguém pede para que ele explique a Trindade, e ele diz assim: quando você for capaz de explicar como 3 luzes, as 3 luzes de 3 velas se tornam uma luz apenas em uma sala escura, será possível explicar a Trindade para você. Maravilha. Então, acho que a gente pode até esticar isso para o segundo bloco, porque vamos precisar de um pouquinho mais de tempo para poder explicar isso, mas de fato é que eu quero trazer à memória aqui uma explicação bem bacana que o Wilson fez. Eu não vou me lembrar qual parola foi agora, porque afinal de contas nós já estamos na parola número 112, né? Mas ele fala você já foi mais, você já teve uma memória melhor, né? Isso foi na parola número tal, você já foi mais... Né? Inclusive, eu tive dificuldade agora de dizer que essa é a 112ª, né? Eu precisei parar para fazer a conta para poder usar a 112ª. É a 112ª parola. 112, mano. Eu brinco sempre assim, eu ia acabar falando isso. Eu falei, meu Deus do céu. Mas, enfim, o Senhor ele fala uma das nossas parolas, exatamente nessa passagem de Gênesis, né? Quando ele fala que, então, Deus disse e o Espírito moveu. Então, a palavra Jesus é o verbo, né? E aí é a plataforma por onde o Espírito ele age. Então, a gente consegue ter nessa mesma frase a participação da tríade, vamos assim, né? Da Trindade. Então, Deus fala, a palavra se move e o Espírito opera. Então, tudo aquilo, se Jesus é o verbo, né? E Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra, só por aí a gente já consegue enxergar a presença de Jesus no Antigo Testamento. Isso é uma curiosidade bíblica. Só uma correção. Não é pelo poder da sua palavra, é pela palavra do seu poder. Porque tem uma mudança semântica tremenda sobre isso. Incrível. Verdade. Incrível. Você citou isso. Verdade. Eu lembrei disso. E aí você me cortou o raciocínio, esqueci o que eu ia falar. Mas, enfim, dá para a gente trazer essa questão da Trindade, então, para o bloco que vem, né? Porque agora me deu aquele branco fantástico, agora nós vamos ficar aqui fazendo aquele malabarismo de palavras, enquanto a gente ganha tempo para tentar a memória ver se ela volta, mas ela não vai voltar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa aqui nesse primeiro bloco, né? E na quinta-feira a gente vai estar de volta para continuar um pouquinho mais falando a respeito de Jesus no Antigo Testamento. Então, já siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também em formato de podcast, no Spotify. Enquanto você lava sua louça tranquilamente nesse inverno maravilhoso, torcendo seu marido trocar a resistência à torneira que queimou pela 4ª vez. Grande abraço para você, fica com Deus e até quinta, se Deus quiser. Tchau, tchau.